Os bioinsumos são oportunidades promissoras para produtores que buscam reduzir custos e aumentar a sustentabilidade nas suas propriedades. Segundo a Embrapa, o mercado brasileiro de biológicos para controle de pragas e doenças crescerá uma taxa de 42%, enquanto o mundo alcançará apenas 16% no período entre 2020 e 2030. Atualmente, o país representa cerca de 5% do mercado global e soma 171 indústrias de bioinsumos em 16 estados. No entanto, os desafios incluem a necessidade de capacitação técnica para sua correta produção e aplicação, além de garantir a eficiência e a padronização dos resultados. Para entendermos mais sobre esse assunto, a nossa convidada é a Sheila Albuquerque. Mas antes da conversa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Sheila Maria Pereira Albuquerque, natural de São Paulo, é apaixonada por cantar e valoriza a gentileza como a sua principal característica. Casada e mãe de 2 filhas, ela se motiva a contribuir para o crescimento das pessoas no agro. Atualmente, é CEO da Solúbio, empresa de bioinsumos. Ela defende a agricultura natural com um aumento de produtividade. Para Sheila, quando uma mulher planta, todas colhem, impactando não apenas o presente, mas também o futuro de muitos ao seu redor. Obrigada pela sua participação aqui, Sheila, com a gente. Esse assunto que eu particularmente adoro, bioinsumos, é um universo ainda pouco explorado no Brasil, né? Tem tudo para acontecer, só estamos no começo dessa nova revolução. Exatamente. Como você veio parar nos bioinsumos, Sheila? Eu tenho uma história de 32 anos no agro. Bom, antes deixa eu agradecer por estar aqui, é um prazer estar com vocês. Tenho uma história de 32 anos no agro, majoritariamente 28 anos em indústrias de defensivos agrícolas, sementes e biotecnologia. E há 4 anos atrás eu fiz uma mudança para trabalhar numa grande revenda agrícola do país e me deparei com esse universo. Nós chamamos nas revendas normalmente de especialidades, né? Especialmente os bioinsumos, e aquilo me despertou algo novo. Nossa, será que a gente consegue substituir? Como que a gente faz esse processo no Brasil para que cada vez a gente tenha uma agricultura mais baseada na natureza, né? Com soluções baseadas na natureza? E aquilo me chamou muito a atenção. Então, desde aquele momento, incentivei a turma de pesquisa da empresa a gente buscar esse melhor equilíbrio entre os químicos e os bioinsumos. E no final do ano passado, eu tive o privilégio de ser convidada para trabalhar então na Solubio, que é uma empresa 100% focada nos bios. Né? Uhum. E como funciona, né? Quais são os principais bioinsumos que hoje já são utilizados para melhoramento do solo? Muitas pessoas às vezes não conectam, mas o Bradyrhizóbio, por exemplo, que é um inoculante super importante na soja, que evitou o uso de nitrogênio desde que ele começou a ser adotado, hoje é um dos principais bioinsumos utilizados no país. Nós também temos muitos fungos sendo utilizados para controle de insetos, principalmente cigarrinha e mosca branca, já com uma alta adoção. Hoje os produtores, né, eu fiz a Tecnologia Viva que Transforma a Agricultura, que é uma série que o Canal Rural trouxe todo esse passo a passo de como utilizar os bioinsumos. Hoje, para o produtor rural, qual é o primeiro empecilho para ele dar esse primeiro passo e começar a utilizar os bioinsumos? Ainda é o valor ou não? Ainda é o receio daquilo não funcionar? Olha, hoje já não é o valor. Eu acho que hoje o custo-benefício ele já está muito claro para a maioria dos agricultores. Eu acredito que a principal dificuldade é porque ele tem que mudar o manejo. E normalmente nem é o próprio agricultor que faz o seu manejo, ou seja, muitos agricultores têm essa mão de obra contratada. Então é convencer as equipes, porque o biológico ele é um pouco mais sensível do que o químico, né? Ele tem a hora certa para aplicar. Alguns produtos químicos não podem ser misturados com os biológicos, né? Porque se você está ali aplicando uma bactéria, você pode ter algum produto que vai matar aquela bactéria que você está aplicando. Então,
exige outros cuidados no manejo e principalmente na aplicação do produto, exigem horas mais frias do dia para ser aplicado, para que realmente você mantenha aqueles organismos vivos e presentes naquele solo. Então a gente pode dizer que é uma mudança de comportamento, principalmente que a gente precisa do produtor, ou seja, entender como funciona, trabalhar com esses biológicos que são a natureza cuidando da própria natureza. Exatamente, eu costumo dizer que é a natureza curando a natureza. E exige realmente outro mindset, né? Tem uma mudança realmente de operação para ser feita. Então, acho que é até mais que comportamento, é tá disposto ele convencer a sua equipe que trabalha com ele a realmente mudar a dinâmica de operação da fazenda. Não é simples. E quais são os principais benefícios que esse produtor tem ao começar a utilizar os bioinsumos? Ao longo dos anos, né, e dos testes que a gente vem fazendo, o bioinsumo, ele se mostra, você vai reconstruindo aquela microbiota do solo, né? Você vai favorecendo que aquele solo passe a ser cada vez mais vivo, com novos, ou você vai ajudando aqueles micro-organismos a florescer naquele solo, porque a gente tem percebido aqui, principalmente em momentos de estresse hídrico, aquelas áreas que já são tratadas daquela forma, elas costumam produzir de 25% a 30% mais do que as áreas com manejo convencional. Então o agricultor ele começa a ver aqueles inimigos naturais voltando para a lavoura dele, as joaninhas, as minhocas, né? Então ele começa a ver a vida florescer ali a olho nu, mas é no momento de estresse que ele consegue realmente ter o maior benefício, captar o maior benefício daquela área que ele está restaurando, está regenerando. E nos dias de hoje, né, quando a gente fala desse tema de mudanças climáticas, isso é essencial para garantir não só a renda do agricultor, mas realmente garantir subsistência, né, e garantir que a gente tenha aí realmente comida para todo mundo. Não, é um universo que eu também adoro, a gente ficaria aqui conversando muito tempo, infelizmente não temos todo esse tempo, mas já deu para entender o quão pujante é esse mercado. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui para quem está ouvindo a gente. Inspirar outras mulheres. Cooperação. Eu acho que os desafios de mundo que estão se apresentando para nós não é mais no individualismo, é no esforço pessoal. Nós vamos precisar de um esforço coletivo. Entender que se nós não cooperarmos, a espécie que está em risco é a nossa. É, profundo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. E o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá!